Gospel News. Muito bem, chegamos ao momento da mensagem da palavra e o tema desse mês, lembrando a você, é Cristianismo e Política. E o subtema de hoje foi: é lícito o cristão e inclusive o pastor, né, ser um político, se envolver com a política? E nós estaremos assim refletindo mais uma vez sobre esse tema, e o texto escolhido de hoje é Mateus capítulo 22, versículo 21, parte B. E a palavra do Senhor nos fala assim: então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Amados, esta passagem está no Evangelho de Mateus, e esta passagem aí narra o momento em que Jesus ele é interpelado por alguns guardas romanos e exigem dele o pagamento de impostos. E Jesus, que estava acompanhado de Pedro, ele não se levanta contra a exigência daqueles soldados, mas ele pede a Pedro para que vá pescar, e ao pescar, Pedro encontra na boca do peixe as moedas que ele precisava para pagar aquele imposto. E quando Pedro volta com aquelas moedas, ou com aquela moeda, enfim, ele pergunta para as pessoas ali presentes: de quem é essa efígie gravada aqui nesta moeda? E os homens respondem: é a de César. E aí Jesus Cristo responde exatamente aquilo que foi lido: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Não é? Porque César, na verdade, ali não era se referindo ao César específico. O imperador romano daquela época não era César, mas a gente sabe que o imperador César teve um papel muito importante na política romana, que o seu nome se tornou, na verdade, um título para os demais imperadores que vieram. Então, logo, esse César aí não é uma pessoa específica, mas é, na verdade, um imperador romano. Fazia alusão ao imperador romano. Então, Jesus, ele não se colocou contra aquela lei e ele não se colocou contra o fato de entregar o imposto que fora cobrado. E o que é que Jesus Cristo nos ensina com isso? Nos dá uma lição de civilidade, nos dá uma lição de cidadania. Deixa bem claro para nós que nós precisamos sim colaborar com a política, a fim de que as pessoas possam desfrutar do bem comum, que deve ser promovido também por meio da política e dos políticos que fazem essa política acontecer. Então, queridos, olha só, Jesus, ele ali era o próprio Deus encarnado, e ele paga imposto, não é? Ele nos incentiva a dar aos governos aquilo que os governos precisam, e, consequentemente, o que esses governos vão fazer com o que recebem e arrecadam, aí já é algo que diz respeito, não é? A sua própria integridade. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão na política com a motivação inadequada. Estão lá para enriquecer, estão lá para se tornar famosas, como foi dito aí na entrevista com o bispo Rockwood, não é? Pessoas que estão lá, mas não têm o desejo de servir. O próprio Jesus Cristo disse: eu vim para servir e não para ser servido, né? E no reino de Deus nós sabemos que o maior deve se tornar o menor, e o menor, na verdade, é o maior. Eu costumo dizer lá na nossa comunidade, na comunidade cristã Aba, que o principal servo da comunidade sou eu. Deus me levantou ali como pastor presidente da comunidade, e eu costumo dizer que o principal servo ali deve ser eu. Por consequência, a liderança da diretoria ali, que labora, trabalha junto comigo, depois os membros, depois os congregados, por último os visitantes. Porque no reino de Deus, a pessoa recém-convertida é que mais deve ser servida. Mas a proporção que ela vai desenvolvendo a sua salvação e vai adquirindo a maturidade cristã, ela deve desenvolver o desejo de servir. Então, amados, a Bíblia diz que Deus, ele trabalha em nosso favor e trabalha até hoje. E a Bíblia diz também que Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. E o que é ser um político senão um homem disposto a servir? Não é? Alguém tirado do meio do povo, eleito pelo povo, que recebe um voto de confiança para poder administrar bem todo o bem arrecadado do povo, para reverter esse dinheiro arrecadado em benefícios para a comunidade. Ou seja, toda a estrutura pública, não é, que já existe ou que existirá, deve ser feita com amor,
para que o povo possa ter as suas necessidades supridas. E é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para saber o que é que Deus exige de nós, a fim de que nós possamos comparar as vidas dos políticos ou dos candidatos à política, não é, que aí estão, comparar as suas vidas, comparar as suas propostas, não é, com aquilo que a palavra de Deus diz, a fim de que a nossa nação possa ser feliz. Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, queridos, não estamos aqui pregando religião, não estamos aqui falando de denominação, não. Queremos falar da literatura bíblica, das sagradas escrituras, que contém a vida eterna. Porque nós somos, na verdade, o produto. Deus é o fabricante, a Bíblia é o manual. E precisamos ler o manual para que possamos lidar conosco, não é? Ou seja, com o nosso próximo, da forma que a Bíblia diz que devemos lidar. Então, que essa palavra fique encravada no seu coração. Que você realmente leia a palavra para conhecer a vontade de Deus. Que você ore e peça a Deus orientação para saber em quem votar. E que você procure se inteirar da vida pregressa de cada político, saber se ele tem ficha limpa ou suja, saber quais são suas propostas, né? A fim de que ele possa estar nos representando bem, seja presidente, seja senador, sejam deputados, né? Vereadores, governadores, prefeitos, enfim, que eles possam nos representar bem. Então, essa é a palavra que eu deixo para você. Jesus, ele pagou impostos, ele submeteu às exigências políticas da sua época. E nós precisamos dar o exemplo também, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Nós vamos agora orar. Eu vou pedir para que Deus abra a sua mente e que você realmente peça orientação a Ele para votar na pessoa certa. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, oriente esta pessoa que está agora me assistindo. Seja homem, mulher, meu Deus, jovem, ó meu Pai, que já tem o poder do voto, que essa pessoa ore e vote em pessoas certas, a fim de que os rumos da nação estejam nas mãos de homens e mulheres íntegros. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém. Eu encerro aqui o programa e esperando em Deus que na próxima oportunidade estejamos juntos, se o bom Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, amém. Gospel News.